Nas duas últimas aulas que nós tivemos aqui, nós fizemos uma revisão, né? A primeira aula de revisão, né, do nosso conteúdo, né, gente, foi sobre o Brasil colônia. E o tema principal foi o quê, gente? Economia. Então, a gente falou das práticas econômicas do Brasil colônia, das características, daquele sistema de plantation, do pacto colonial, tá ok? Bom, a outra aula, a aula passada, da semana passada, nós falamos aqui sobre as revoltas nativistas, né? A revolta dos colonos maranhenses, ou seja, os irmãos Beckman, a guerra dos mascates, a guerra dos emboabas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? E tantas outras mais que aconteceram aqui no Brasil naquele período colonial, tá ok? Bom, hoje nós vamos fazer a nossa terceira revisão, tá ok, gente? É legal sempre a gente estar fazendo essas atividades de revisão juntos, porque você tem a oportunidade, né, de aferir o seu conhecimento, né, de identificar onde, né, você está precisando de estudar mais, tá ok? E a gente vai, lógico, discutindo aí, né, opção por opção, esclarecendo para vocês, né, por que aquela alternativa é certa, por que aquela outra é errada, aparecem as dúvidas e você pode, através desse e-mail aqui, fazer a sua pergunta. Se você não quiser perguntar aí pelo microfone, pelo chat, não tem problema não. Você pode mandar para mim uma mensagem lá no WhatsApp, no privado, tá ok? Que eu tenho o maior prazer de responder você e ajudar você na dúvida que você tiver, tá? Não se preocupe com isso, porque eu estou aqui para te servir, tudo bem? Então, é legal a gente, inclusive, ter o senso de que essas atividades, elas são importantes, né, para o nosso aprimoramento. E olha, gente, passa no vestibular, tira uma nota boa no Enem, quem tem humildade. Muitas vezes a pessoa já conhece aquela matéria, a pessoa já estudou várias vezes aquela matéria, a pessoa acha muito fácil aquela matéria, mas tem sempre algo novo ali que você pode aprender, tá ok? Então, é com vistas nisso que é importante a gente estar sempre colocando em prática esse nosso conhecimento, tá ok? Aquilo que você perceber que você errou, aquilo que você perceber que falta um pouquinho mais, você tem que estudar, tá ok? Para, logicamente, né, garantir um bom resultado aí no seu vestibular. Então, galera, eu vou esperar aqui uma tela, só um instantinho, com essas atividades para a gente fazer. Eu estou aceitando mais uma pessoa, todo momento chega gente, né? Todo momento. Só um minutinho que eu vou espelhar aqui uma tela para a gente. Tudo bem. Estou tentando espelhar, mas a todo momento entra mais uma pessoa na sala, eu tenho que aceitar, né? Bom, espero que agora, pelo menos a maioria das pessoas já estejam com a gente aqui na sala de aula. Galera, olha para você ver essa questão aqui, ó, que eu preparei para vocês, ó. São todas questões de vestibulares da Pitágoras, da Unimontes, tá ok, gente? E também questões do Enem, tá? Então, são desafios aí que muitos de vocês, né, vão estar enfrentando aí, né, nesses próximos meses, tá ok? Então, faz o seguinte, eu vou dar para você 1 minuto para você ler essa questão e responder essa questão, tá bom? Em 1 minuto, leia essa questão e responda a questão que a gente vai comentar ela, tá bom? Vamos lá. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou aceitando os colegas que vão entrando aqui, para a gente não perder tempo. Beleza? Vamos lá então? Olha aí, ó. Hoje nós vamos estudar aqui aquele processo de independência do Brasil, né?
o período joanino também é destaque para o nosso estudo de hoje. Lembre-se aí, quando nós falamos período joanino, nós estamos nos referindo à presença de Dom João VI, o rei Dom João VI, o rei de Portugal, no Brasil. E nós sabemos aí que o rei de Portugal, Dom João VI, na época apenas príncipe regente, né, gente? Ele foge para o Brasil juntamente com a família real portuguesa e grande parte da corte portuguesa, né, buscando, logicamente, se livrar da ameaça dos exércitos napoleônicos que invadiam Portugal. E qual o motivo da invasão francesa de Napoleão em Portugal? A desobediência em relação ao bloqueio continental. Grande inimiga aí da França era a Inglaterra, uma potência naval, uma potência industrial, né, meus amigos? Uma potência política naquela época e que rivalizava com Napoleão Bonaparte, que transformava a França naquele momento no império. Napoleão tentou diversas vezes derrotar a Inglaterra, mas não conseguiu. Até porque a Inglaterra, numa condição insular, ou seja, uma ilha, né, gente, dificilmente seria invadida, porque era uma potência naval. Como que você invade uma ilha que é uma potência naval? Então, Napoleão traçou uma outra estratégia, que não fosse militar, mas que fosse econômica. O bloqueio continental, como foi citado para vocês aqui no início da questão. Esse bloqueio continental, meus amigos, ele tinha o objetivo de bloquear o comércio com a Inglaterra. Nenhum país europeu poderia comprar ou vender para a Inglaterra. A Inglaterra deveria ficar bloqueada economicamente. Bloqueando economicamente a Inglaterra, ela iria enfraquecer, iria empobrecer, logicamente, porque a riqueza inglesa vinha da indústria, da venda, do comércio internacional, e aí, no final das contas, seria mais fácil derrotar a Inglaterra. Mas o texto traz uma coisa interessante para a gente, olha para você ver, ó. Dom João, né, na época não era Dom João VI, era apenas o príncipe regente Dom João, a mãe dele, Dona Maria Louca, né, ainda tinha a coroa, mas quem governava era o filho, Dom João. Quando ela morre, em 1815, aí ele passa a ser chamado de Dom João VI, tá? Vamos lá, Dom João sabia que ele e Portugal estavam numa enorme encrenca, né? Ou cedia a Napoleão e aderia ao bloqueio continental, ou aceitava a oferta dos aliados ingleses que garantiam proteger o rei na viagem para o Brasil. A Inglaterra era grande aliada de Portugal, aliada militar, aliada econômica, porque eles realizavam um grande comércio, inclusive Portugal devia muito dinheiro naquela época, e essa aliança, né, com a Inglaterra colocou o Dom João VI, né, Dom João, numa situação complicada, né, ou aderir ao bloqueio continental, obedecer Napoleão, ou ficar do lado dos ingleses. Bom, levando junto à família real a maior parte da nobreza, seus tesouros e todo o aparato do Estado. Aparentemente, quando fala aparato do Estado, quer dizer funcionários públicos que deveriam servir ao governo português, que agora se transferia para o Brasil. Então, diante daquilo, o que Dom João faz? Ele decide vir para o Brasil, ele decide fugir para o Brasil. Mas olha para você ver o que diz aqui na questão. Ó. Aparentemente, era uma oferta generosa, a oferta dos ingleses. Olha, nós vamos levar vocês para o Brasil, vamos escutar, vamos proteger vocês, vamos tentar proteger o território português da invasão napoleônica francesa, né? Mas na prática, gente, tratava-se de uma chantagem. Por quê? Se o príncipe regente ficasse ao lado de Napoleão, os ingleses não só bombardeariam Lisboa e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam suas colônias ultramarinas, das quais o país dependia para sobreviver. Quer dizer o seguinte, olha, se Dom João VI ficasse do lado de Napoleão, obedecesse o bloqueio continental, os ingleses se voltariam contra os portugueses. Então iriam tomar, inclusive, as colônias portuguesas espalhadas pelo mundo e poderiam até bombardear a cidade de Lisboa, capital de Portugal. Mas, se Dom João ficasse do lado dos ingleses e aceitasse a oferta, com certeza seu território seria invadido pelo exército francês. Bom, o que o príncipe regente Dom João faz? Ele decide ficar do lado da Inglaterra, né? Ele decide fugir para o Brasil, né, que era a colônia mais distante possível de Napoleão. E quem vai escoltar a marinha portuguesa, levando a família real portuguesa, a corte, né, é justamente a marinha inglesa. Então, os ingleses, naquele momento, né, protegeram a família real portuguesa nessa transferência para o Brasil. Agora, quem garante que se Dom João obedecesse Napoleão, não teria o território invadido do mesmo jeito? Napoleão Bonaparte estava construindo o império, estava avançando sobre todos os territórios que ele poderia alcançar.
ficar do lado de Napoleão, obedecer o bloqueio continental, não significa estar livre, né, de problemas, tá ok? Bom, deixa eu aceitar aqui um colega, porque parece que alguém pediu para entrar aqui, só um minutinho. O Robert vai entrar aqui. Nós vamos voltar agora ao espelhamento. Bom, qual seria a resposta correta aqui, ó? A estratégia de Napoleão tinha por objetivo. Que estratégia que era, gente? O bloqueio continental. Bloquear a Inglaterra economicamente para enfraquecê-la. Então, aqui você já encontra a resposta na primeira, ó. Enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois vencê-la militarmente, né? Se militarmente não era possível vencer a Inglaterra no primeiro momento, logicamente, que isso seria facilitado através de um enfraquecimento econômico desse país. Mas olha para você ver, também tem outras opções, né? Fortalecer o comércio externo francês? Não, né? Com certeza não era, né, gente? A estratégia de Napoleão não era fortalecer esse comércio colocando fim ao mercantilismo, muito pelo contrário. Lembra que o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos países europeus para promover o seu enriquecimento. É o protecionismo, a balança comercial favorável, é o metalismo, né, gente? É o colonialismo, a exploração de colônias. Então, logicamente, não havia o interesse de Napoleão de acabar com essa política mercantilista, até porque a França era mercantilista, né? Olha a letra C. É enfraquecer o comércio externo português. Não, era enfraquecer o comércio externo inglês, britânico, né, gente? Olha o outro. Fortalecer as economias ibéricas, tornando esses países aliados da França. Não havia esse interesse, muito pelo contrário. Quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, ele já dominava a Espanha. Era mais um passo para dominar Portugal, que é vizinho da Espanha. Espanha e Portugal são países que nós chamamos como países ibéricos, porque estão na Península Ibérica. Mas a intenção, né, meus amigos, não era fortalecer a economia desses países, mas impor o domínio político de Napoleão sobre esses estados, ou melhor, sobre essas nações. E por último aqui, ó, implantar o liberalismo econômico nos países aliados da França, né, gente? Muito pelo contrário, né? Apesar do Império Napoleônico ele dar prosseguimento à Revolução Francesa, que de certa forma tinha um caráter liberal, Napoleão ele não era totalmente liberal, muito pelo contrário, ele era autoritário. Se você vê a história lá de Napoleão, você vê que em vários momentos, né, esse autoritarismo está presente. E esse liberalismo econômico, logicamente, não era o objetivo dele, né, meus amigos, em relação ao bloqueio continental. O bloqueio continental era prejudicar a Inglaterra, né? Era essa a estratégia. Então seria letra A, a primeira resposta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão do Enem, gente, ó, de 2017. Ó, você vê, esse é um tema que cai muito no Enem, viu, gente? Porque é uma grande transformação na história do Brasil, uma reviravolta. O Brasil sai da condição de colônia para se tornar o quê, gente? O centro do Império Português. Vou te dar um minuto para você resolver essa questão aí. Vai lá. Vamos lá então, bora corrigir? Olha lá. Leia o texto. Olha o que está escrito aqui, ó. Fala do príncipe regente Dom João, que em 1815 aqui no Brasil vai ser aclamado rei após a morte da mãe dele, né, Dona Maria, que era rainha, como eu expliquei para vocês no início.
Então, ele diz o seguinte: eu, o príncipe regente, né, gente, Dom João VI, né, faço saber aos que o presente alvará virem. Alvará é lei, né, gente? É lei, alvará é lei, tá? Que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e as indústrias, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Aí vem lá, alvará de liberdade para as indústrias, 1º de abril de 1808. 1808 foi o ano em que Dom João VI chega no Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Interessante, né? Um rei de Portugal nunca veio para o Brasil. E quando vem pela primeira vez, né, meus amigos, com 308 anos de colonização, vem escorraçado, vem fugindo, né? Mas é interessante notar aqui que ele está, nesse momento, meus amigos, liberando, permitindo que indústrias se instalassem no Brasil. Antes disso, era proibido a indústria no Brasil. Porque o Brasil, como colônia, não deveria ter indústrias, deveria comprar das mãos dos comerciantes portugueses os produtos industrializados, né? Remédios, calçados, móveis, ferramentas, né? Tudo que fosse industrializado não poderia ser produzido aqui no Brasil, tinha que ser comprado nas mãos dos portugueses. Puxa vida, professor, mas por que isso? Era o pacto colonial, né, gente? A intenção era explorar o Brasil para enriquecer, né, o governo português e os comerciantes portugueses. Só que quando o rei chega no Brasil, as coisas mudaram. Quando o rei passa a viver no Brasil, era necessário tirar o Brasil daquela situação de colônia. Era necessário tirar o Brasil daquela situação de dependência econômica. Então, o Brasil poderia, a partir daquele momento, desenvolver, criar, construir suas próprias indústrias. Quem quisesse abrir uma indústria, uma manufatura no Brasil, poderia abrir. E aí os brasileiros, logicamente, poderiam comprar esses produtos brasileiros, né? Só que isso não se concretizou, isso não aconteceu. Por que o Brasil não se industrializou, apesar dessa liberdade que foi dada pelo rei? Então, vem aqui a pergunta, né? O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? O que estava acontecendo no Brasil que não permitiu a industrialização do Brasil naquele período, hein? Bom, primeira coisa, primeira opção, né? A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Olha, eu estou marcando para você aqui na tela, para você acompanhar, viu? Gente, diz aqui que as manufaturas, que as indústrias portuguesas foram fechadas, né? E o Brasil teve que criar suas próprias indústrias. Gente, não é nada disso. Portugal não tinha indústria, não, gente. Ou melhor, Portugal tinha pouquíssimas indústrias. Não era um país industrializado. Portugal era um país que ele explorava suas colônias. A fonte de renda de Portugal era exploração colonial. Tudo que os portugueses queriam em termos de indústria, eles compravam dos ingleses. Eles importavam dos ingleses. E se os brasileiros, logicamente, quisessem comprar um produto industrializado, os portugueses compravam dos ingleses e revendiam para os brasileiros. Então, a ideia de que Portugal era uma nação industrializada é errada, muito pelo contrário. Até porque Portugal, depois que perde as suas colônias, ou seja, a sua fonte de renda, entra numa crise profunda, meus amigos. Principalmente o Brasil, né, que provinha Portugal com muitos recursos, né? Então, Portugal não era um país que tinha muitas indústrias a ponto de sustentar o Brasil nesse quesito, né? Olha outra aqui, ó. A dependência portuguesa, letra B, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Gente, isso aqui está correto. Porque fala o seguinte, que Portugal dependia muito da Inglaterra. Por quê? Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. Lembra aí do Tratado de Methuen, né? Que suspendia as tarifas de importação, as tarifas alfandegárias entre os dois países, né? Conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. Com o tempo, Portugal comprava mais do que vendia para a Inglaterra, ficou devendo à Inglaterra. Havia uma dependência muito grande em relação à economia inglesa, à indústria inglesa. Mas olha para você ver que coisa, né? Diz aqui, gente, olha, que os ingleses tinham controle sobre as redes de comércio de Portugal. Isso no Brasil vai se concretizar com o Tratado de Comércio e Navegação. Presta atenção no que eu estou falando, guarda esse nome. Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação determinava que os ingleses pagariam menos impostos, tá ok, gente? Para vender seus produtos no Brasil. É isso mesmo, os ingleses pagariam 15% de impostos
os portugueses pagariam 16% de impostos e outras nações, para vender esses produtos para o Brasil, pagariam 24%. Gente, você percebeu aí que os ingleses tinham vantagens fiscais, pagavam menos impostos. Olha, para você ver, presta atenção, se os ingleses pagavam menos impostos, tinham passado pela Revolução Industrial, eram mais capitalizados, tinham maior tecnologia, uma produção muito maior, lógico que não tinha como concorrer com os ingleses. Até a qualidade dos produtos ingleses era superior. Então, diante disso tudo, né, apesar da liberdade de comércio no Brasil, a indústria não se desenvolve justamente por causa da concorrência com os ingleses. E o que provocou essa concorrência? O Tratado de Comércio e Navegação. Professor, por que os portugueses aceitaram esse tratado com os ingleses? Puxa vida, deviam muito dinheiro para os ingleses. Segundo, quem foi que escoltou a marinha portuguesa, que levava o rei até o Brasil? Foram os ingleses. Né? Quem estava lá na Europa lutando, inclusive, para expulsar as tropas francesas do território português? Os ingleses. Então, o rei de Portugal, estava nas mãos dos ingleses. Eles davam as cartas. É por isso que o governo português teve que aceitar esse tratado, dando vantagens comerciais aos ingleses no Brasil. Então, a indústria brasileira não cresce por causa da concorrência com a indústria inglesa. Tá? Os portos brasileiros abarrotaram de produtos, gente. Tudo que você pudesse imaginar, os ingleses vendiam para os brasileiros. Carteira para colocar dinheiro, caixão para defunto, instrumentos musicais, calçados, vários tipos de alimentos diferentes. Tudo que você puder imaginar abarrotou os portos no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e o comércio, logicamente, cai, o mercado cai nas mãos dos ingleses. Né? Vamos para a questão 3, né? Todas as outras aí são invenções, né, gente? Tá? Que o autor da questão colocou, mas você pode passar comigo para a questão número 3. Se você tiver dúvida, abre o microfone e fala comigo sobre uma das opções da alternativa anterior, ok? Vamos lá. Resolve para a gente a 3 aí, você tem 1 minuto. Vamos para a correção? Olha lá. Presta atenção aqui, ó. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Ah, professor, foi rápido demais, não deu tempo de ler. Gente, nós temos que treinar essa velocidade de raciocínio, porque senão, se você chegar numa prova de concurso, no Enem, no vestibular, se você demorar demais, né, se não tiver velocidade, celeridade para resolver, o tempo acaba, você não está nem na metade da prova. Já cansei de ver gente se lascar em concurso porque não conseguiu fazer nem a metade da prova. Ou conseguiu fazer a prova e não conseguiu preencher o gabarito. Acabou o tempo, acabou. Né? Então, vamos lá. A instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, representou uma alternativa para um contexto de crise política da metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a formação do Império Luso-Brasileiro. Toda vez que falar luso, é português. Luso significa português, viu, gente? Portugal. Luso-brasileiro na América. Ele queria dizer o seguinte, né, que a chegada da família real portuguesa no Brasil, quando essas cortes chegaram no Brasil, quando essa nobreza chegou no Brasil, né, gente, quando o rei chegou no Brasil, havia a ideia de que construiriam um império português comandado a partir do Brasil, tá entendendo? A partir do Brasil, as decisões para governar esse império português seriam tomadas. Então, está falando do período joanino, né, gente? Das alternativas abaixo, assinale aquela que não diz respeito ao período joanino. O que não tem a ver com aquele período em que o rei de Portugal esteve presente no Brasil? Vamos lá? Letra A. Ocupação da Guiana Francesa e da província Cisplatina e sua incorporação ao Império Português como resultado da política externa agressiva adotada por Dom João, pelo rei de Portugal, Dom João, né? Conhecido também como Dom João VI aí, né, gente? Já expliquei essa situação. Tá certo isso.
Muita gente pensa que Dom João ele era um covarde, que fugiu de Portugal, que veio amedrontado. Não é bem assim, não, velho. Ele foi inteligente. Se ele permanecesse em Portugal, corria o risco, meus amigos, de ser preso. Corria o risco de perder a vida, assim como perdeu a vida o rei da Espanha. Então, ele sabia que o que aconteceu na Espanha poderia se repetir em Portugal. Ele foge para preservar a vida dele, não amedrontado, mas logicamente porque sabia que não tinha outra possibilidade. O exército português não poderia fazer frente ao exército napoleônico, pelo menos é o que ele enxergava, né, gente? Mas aqui na América, ele vai fazer uma política expansionista, agressiva. Olha, ele invadiu 2 territórios que naquele momento eram dos ingleses. Primeiro, ele invadiu a Guiana Francesa. Por que ele invadiu a Guiana Francesa, gente? Porque está no norte do Brasil. A partir desse território, lá no norte do Brasil, né, gente? Na região ali, né, depois do Brasil, na região norte da América do Sul, né, poderia ser porta de entrada para os franceses. Os franceses poderiam, a partir da Guiana Francesa, invadir o Brasil. Portugal não estava em guerra contra a França? Então aquilo ali poderia ser, né, porta de entrada das tropas francesas para atacar o território brasileiro. Então o que ele faz? Ele vai lá, invade, toma o território francês da América. Ele se antecipou. Olha o outro aqui, gente, ó, a província Cisplatina, que está destacando aqui na questão, essa província Cisplatina era um território espanhol, né? Está no sul, depois do sul do Brasil, depois do Rio Grande do Sul, era a província Cisplatina, era da Espanha. Mas como Napoleão, como a França dominou a Espanha, todas as colônias espanholas deveriam passar a pertencer à França. Para impedir que houvesse um ataque ao Brasil direcionado a partir do sul, o que o rei de Portugal faz? Invade a província Cisplatina e anexa ao Brasil, anexa ao Império Português na América. Então, olha para você ver que coisa, né? São 2 territórios que naquele momento, né, estavam nas mãos dos franceses e que poderiam servir de porta de entrada para um ataque francês. Então ele teve, sim, essa política agressiva. Aqui ele também atacou e invadiu também, gente, né? Se Portugal foi invadido pelos franceses, aqui na América, a Guiana Francesa foi invadida por Portugal, pelo governo português, né? Vamos dizer assim, né? Abertura dos portos às nações aliadas de Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de livre comércio. Está certíssimo. Quando Dom João chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é acabar com o pacto colonial. Pacto colonial é a mesma coisa que exclusivo colonial. O que significa? Somente Portugal poderia comercializar com o Brasil. Se Portugal estava ocupado pelos franceses, e agora o Brasil era sede do governo português, não poderia continuar na situação de colônia. Era necessário, no final das contas, acabar com essas amarras e, inclusive, por volta de 1815, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil passava a ter a mesma importância que Portugal. Eu, como historiador, falo que o Brasil era mais importante ainda, porque o governo português estava no Brasil. Então, é exatamente o que acontece. Quando o Brasil quebra o pacto colonial, desculpe, quando o governo português, quando o rei de Portugal quebra o pacto colonial, o Brasil estava livre para comercializar com quem, gente? Com quem ele quisesse. Então começava uma fase de livre comércio. Mas já sabe, né? Quem levou vantagem nesse livre comércio foi a Inglaterra, que pagava menos impostos pelo Tratado de Comércio e Navegação de 1810. Beleza? Vamos lá. Olha o outro aqui, ó. Ocorreu uma inversão em relação à metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia, verdade. Se antes o rei governava todo o império a partir de Portugal, agora o rei vinha para o Brasil viver na colônia e daqui do Brasil ele iria governar todo o império. Mas como eu falei para vocês, pouco tempo depois o Brasil sai da condição de colônia, tornando-se Reino Unido a Portugal, né, e Algarves, ou seja, o primeiro passo em relação à nossa autonomia, né, gente? Agora, olha para você ver a letra D, gente. Ó, pediu aqui não. Ó, não diz respeito. Pediu errada. Você toma muito cuidado. Quando você for fazer sua prova, você circula o comando da prova. Falou é certo, vai lá e circula certo. Falou não, você circula não. Falou incorreta, você circula incorreta. Porque senão, no meio da prova, com tanta coisa passando pela cabeça, tá te mandando marcar incorreta, aí na cabeça você tá pensando que é para marcar a correta. Então, vale a pena você ir lá e circular o comando da questão, viu, gente? Olha para você ver o que falou aqui, ó. Atendeu às exigências do comércio inglês. Quando fala britânico, é inglês, né, gente? Que conseguiu isenções alfandegárias. Está errado isso. Por que está errado? Olha aqui, gente, uma palavrinha, ó, deixa tudo errado, ó. Isenção. O que é isenção? Isenção de impostos. Significa o quê? Você não paga impostos.
Ô, gente, a Inglaterra não pagava impostos para vender seus produtos no Brasil? Pagava. Só que ela pagava menos impostos do que os outros países. Mas não quer dizer que ela não pagava impostos. Isenção quer dizer não vai pagar os impostos, as taxas de importação, as taxas alfandegárias. Muito pelo contrário, a Inglaterra tinha que pagar impostos, mesmo que fossem menores do que dos outros países. Então, é isso que é errado, tá? E por último, né, durante o governo dele aconteceu, inclusive eu falei disso aqui, né, gente, na última aula, nas revoltas nativistas, né, aconteceu a Revolução Pernambucana. Quando o rei de Portugal ainda estava no Brasil, em Pernambuco surgiu uma revolta que queria tornar Pernambuco independente, né, adotar uma república, mas apesar desse liberalismo todo, né, os caras lá queriam manter a escravidão, né, gente, em Pernambuco. Que coisa, né? As pessoas se apoderam dessas ideias de liberdade do iluminismo, mas essa ideia de liberdade, né, é só para eles, né? Para outras pessoas e outras classes, logicamente, muitas vezes isso não é, né, estendido, né, para essas outras pessoas, né? Tem muita gente que critica a tirania dos outros só para poder impor a sua própria tirania. Para você ver, tem gente que critica a tirania dos outros para poder impor a sua própria tirania. Né? Que coisa, né? A liberdade para a gente, mas a escravidão continua. Né? Que nem na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram independentes, lutaram pela liberdade, mas tiveram a escravidão. Que contradição, né, gente? Vamos lá, então. Então, nós resolvemos a 3. Vamos embora para 4 agora? Olha lá, 4. Questão 4. Olha lá. Faz a número 4 aí, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos embora juntos aqui nessa número 4? Olha lá. Ó. A exceção de uma, as alternativas abaixo apresentam de modo correto algumas das transformações culturais e científicas promovidas pelo governo joanino durante a permanência da corte portuguesa no Brasil. Assinale-a. Quer dizer que tem uma que está errada, né, gente? Qual é que vai estar errado aqui, hein? Qual vai estar errado? Bom, vamos embora ver. Quando Dom João VI chegou no Brasil, ele procurou fazer mudanças políticas, mudanças econômicas, mas também mudanças culturais. A cidade do Rio de Janeiro, ela, na verdade, meus amigos, era uma cidade que não tinha o desenvolvimento que você conhece hoje. Era a capital do Brasil, mas tinha uma população pequena, né, meus amigos, e não tinha a mesma comodidade, né, o mesmo luxo, a mesma ostentação, né, do qual usufruía a nobreza portuguesa lá em Lisboa, né, capital de Portugal. Então, foi necessário construir, por exemplo, teatros, criar faculdades, foi necessário aí fazer obras públicas, né, gente? Foi necessário trazer cursos de medicina, de matemática, né, gente? Foi necessário fazer jardins botânicos, observatório astronômico, biblioteca, tudo isso, Dom João procurou fazer no Brasil. Quer dizer, não era um rei burro, idiota, muito pelo contrário. Tem gente que pinta ele dessa forma, como um cara medroso e idiota, não. Ele era um cara que lutou aqui, tomando territórios franceses na América e também, de certa forma, transformou o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, com uma nova visão cultural. E olha para você ver, o que aconteceu em termos de cultura? Pediu para marcar uma, a exceção de uma. Então você vai lá na prova e circula a exceção de uma. Você está caçando errada, né, velho? Então vamos lá, letra A. Ainda que tivessem sido criados a imprensa régia e o primeiro jornal do Brasil, a existência da censura e a ação da Intendência Geral de Polícia coibiram com sucesso a difusão de ideias contrárias ao governo joanino, o governo do rei de Portugal. Isso está errado. Primeiro, olha, quando Dom João VI chega no Brasil, ele cria imprensa régia. Não tinha gráfica no Brasil, não tinha imprensa, não. Né? Não tinha imprensa no Brasil. Inclusive, tinha um jornal brasileiro que era produzido na Inglaterra. E depois de ser produzido na Inglaterra, editado na Inglaterra, viajava de navio 3 meses e aí chegava no Brasil. A notícia, quando chegava no Brasil, já tinha 3 meses que estava velha, né, gente? Olha que coisa. Né? Mas o que está errado aqui, na verdade, hein, gente? Está errado aqui, é isso aqui, ó. Ela coibiu, olha para você ver, ó, coibiu com sucesso, ó, a difusão de ideias contrárias ao governo joanino. Se tivesse proibido, coibido com sucesso, impedido com sucesso, não teria acontecido a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana era um movimento separatista. Em 1817, os pernambucanos queriam tornar Pernambuco um país independente, formar uma república. Então, essas ideias liberais, de certa forma, elas circulavam pela colônia. Então, por mais que tentassem censurar, isso não foi suficiente para impedir que esses ideais revolucionários chegassem a todas as classes sociais, né, gente, na colônia.
não todas as classes sociais, mas pelo menos a elite e a classe média, tá ok? As classes mais pobres, os escravos, né, gente, esses aí não participaram desses processos, não. Pelo menos dessa Revolução Pernambucana, não, tá bom? Beleza? Mas olha para você ver por que o restante está certo, ó. Pouco depois de chegar ao Brasil, fundou o Real Horto, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde foram aclimatizadas e introduzidas novas espécies vegetais. Esse Jardim Botânico no Rio de Janeiro, criado por Dom João VI, ele existe até hoje. Se você viajar no Rio de Janeiro, passa lá no Jardim Botânico, faça uma visita, não vai só para os bailes funk, não vai só para as praias, não, velho. Faça também uma viagem cultural, né? Ali ele procurou reunir espécies vegetais do mundo inteiro. Era como se fosse um laboratório a céu aberto, onde as pessoas poderiam pesquisar essas plantas. Vinha planta de tudo quanto é lugar do mundo que pudesse ser adaptada aqui, tá ok? Outra coisa que ele fez, isso incentiva a ciência, né, velho? Outra coisa que ele fez aqui, ó, após a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, o príncipe regente, o rei, né, gente? O príncipe regente depois ele vira rei, né? Já expliquei isso para vocês. Autorizou a vinda da missão artística francesa, chefiada por Le Breton, Joaquim Le Breton, da qual faziam parte artistas como Jean-Baptiste Debré. Ô, gente, olha, essa missão artística francesa veio para o Brasil. A missão dos caras era dar cursos de pintura, de música, de escultura, tá ok, gente? Entre eles, grande artista, que era Debré, pintou cenas, não tinha fotografia, ele pintou cenas, né, dos escravos, da elite, da flora, da fauna, das relações sociais, da arquitetura. Então, essas obras do Debré, hoje em dia, são fontes históricas para a gente conhecer a história do Brasil. Poxa vida, professor, mas os franceses, eles não eram inimigos de Portugal? Não, veja bem, quem era inimigo de Portugal era Napoleão, era o governo napoleônico. E olha, Napoleão ele foi derrotado em 1815. A missão artística francesa veio para o Brasil em 1818. Quer dizer, Portugal já estava libertado do domínio francês, do território português, né, gente? E Napoleão já estava preso, né, gente? Praticamente quase morrendo já, né? Que depois que é preso pela segunda vez, ele morre pouco tempo depois na ilha de Santa Helena, né? Onde ele foi exilado, ok? Beleza? Então a missão artística francesa esteve presente. Olha o outro aqui, ó. Com o acervo trazido do Velho Reino. O Velho Reino é quem, gente? É Portugal, né? Foi criada a Biblioteca Real, dando origem à atual Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional. É interessante, né? O casarão onde viveu Dom João VI, lá no Rio de Janeiro, depois que a família real desocupa o casarão, ele é transformado na biblioteca, né? Não, desculpa, no Museu Nacional, que foi aquele que pegou fogo pouco tempo atrás, tá ok? Mas a Biblioteca Nacional, ela foi organizada a partir dos livros, do acervo que os portugueses trouxeram, né, nos navios, né, a partir do momento em que fugiam de Portugal da invasão napoleônica. Tá? Tem muita obra interessante. Se você for no Rio de Janeiro, for lá na Biblioteca Nacional, você vai encontrar livros lá que tem 2.000 anos, né, meus amigos, que tem 1.000 anos de idade, são verdadeiras relíquias. Tá? E por último, olha para você ver, ó, chegaram à América portuguesa cientistas e viajantes estrangeiros, como o zoólogo Spix, o botânico Martius e o naturalista Saint-Hilaire, né, que percorreram todo o território realizando inventários de comunidades, da geografia, da fauna, da flora. É interessante isso, né? Essa missão artística francesa foi acompanhada também de uma missão científica. Algo semelhante aconteceu quando os holandeses dominaram o Brasil, né? O Brasil holandês, né? Já falamos disso aqui. Veio também uma missão artística holandesa e científica holandesa para catalogar esse potencial da fauna e da flora no Brasil. Mas isso também aconteceu durante esse período joanino. Então, é um período, né, de desenvolvimento político para o país, porque o país ele vai ganhando cada vez mais autonomia, desenvolvimento econômico, porque as amarras do pacto colonial começam a ficar para trás, desenvolvimento científico, né, gente, porque esses cientistas começam a aportar no Brasil para estudar toda essa riqueza natural que a gente tinha aqui. É importante estudar essa riqueza natural porque é a possibilidade de enriquecimento. Conhecer o país, conhecer o que nós temos nas mãos, nos permite explorar aquilo, né? Muito bem, bora fazer a questão número 5? Olha a questão número 5, olha lá. Eu vou ler com você e você responde, tá bom? Olha lá, porque não vai caber a questão toda aqui na imagem, né? Olha lá. Em agosto de 1820, irrompeu em Portugal uma revolução liberal inspirada nas ideias iluministas. Me acompanhe. Os revolucionários procuravam enfrentar um momento de profunda crise na vida portuguesa. A crise política, a crise econômica, a crise militar. Basta lembrar que, na ausência de Dom João, Portugal foi governado por um conselho de regência presidido pelo marechal inglês Beresford. Está falando aqui de quê, gente? Está falando aqui da Revolução do Porto. O que acontecia? Em 1815, Napoleão foi derrotado, a França foi derrotada. E Portugal foi libertado do domínio francês.
Quem estava governando o território português? Quem estava governando Portugal? O inglês, gente, esse cara aqui, ó, o Marechal Beresford. Então, os ingleses assumiram o controle de Portugal e estavam governando Portugal, enquanto o rei de Portugal estava no Brasil. E houve uma revolta. E a revolta partiu, meus amigos, de parte da população portuguesa. Como é que chama essa revolta? Revolução Liberal do Porto. Olha, eu marcando aqui, gente, a Revolução Liberal do Porto, tá ok? Essa Revolução Liberal do Porto pregava o quê? Que o rei de Portugal deveria voltar para Portugal. E mais do que isso, pregava que o Brasil deveria voltar à condição de colônia. Porque as guerras napoleônicas, gente, destruíram Portugal, acabaram com a economia portuguesa, né? E naquele momento, o Brasil já não era mais colônia para ser explorado pelos portugueses. Então, os portugueses se viram numa situação de empobrecimento, é por isso que eles se revoltaram. Olha, nós vamos derrubar esse governo inglês, vamos expulsá-los daqui, vamos exigir que o rei de Portugal volte para Portugal e que o Brasil volte a ser explorado por Portugal, ou seja, volte a ser colônia. Então, olha o que falou aqui, ó. A Revolução do Porto de 1820 tinha aspectos contraditórios no que se refere a Brasil e Portugal. Se para Portugal ela podia ser definida como liberal, condenando a monarquia absolutista, porque a Revolução do Porto também determinava que em Portugal não deveria mais haver absolutismo. O rei deveria obedecer à Constituição como qualquer cidadão, né? Então, isso era liberal, né, gente? E defendendo a elaboração de uma nova Constituição para o país, no que se referia ao país, as Cortes de Lisboa adotaram medidas de caráter recolonizador que acabaram acelerando a independência do Brasil, né? Ou seja, era liberal no ponto de que acabava com o absolutismo em Portugal. Mas essa Revolução do Porto era conservadora no sentido de que o Brasil deveria voltar a ser colônia. Olha que coisa, né? Então, dentre as medidas recolonizadoras das Cortes de Lisboa, que conduziram ao crescimento da ideia separatista, aponta-se o quê aqui, galera? Aponta-se o quê aqui? O que está correto em relação a essas medidas recolonizadoras, né, dessa Revolução do Porto? A aliança das Cortes de Lisboa com o chamado Partido Brasileiro? Não tinha nada disso. O Partido Brasileiro vai surgir naquele momento defendendo a independência do Brasil e não a recolonização do Brasil, né? Então, isso aí já está errado. A anulação das medidas liberais adotadas no Brasil, no período joanino, no que se, por um lado, prejudicaram a burguesia lusa, portuguesa, ao romperem o monopólio comercial, por outro, beneficiavam tanto os ingleses quanto os grandes proprietários rurais brasileiros. Gente, olha para você ver, eles queriam, através da Revolução do Porto, anular, né, essa liberdade que o Brasil havia adquirido, de comercializar com qualquer nação amiga, por exemplo, né? E isso, lógico, prejudicou o comércio dos portugueses, mas beneficiou quem aqui no Brasil, gente? Os ingleses e também os grandes proprietários rurais, que poderiam produzir e vender para quem eles quisessem. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que a Revolução do Porto queria recolonizar o Brasil, acabando com aquelas medidas que davam liberdade econômica e política para o país. Tá? Beleza? Então, isso aí seria a resposta correta. Olha o outro aqui, ó. Neutralização pelas Cortes de Lisboa pela pressão inglesa contra a recolonização, através do compromisso de manter privilégios comerciais obtidos com a Inglaterra, não, muito pelo contrário. Quando Dom Pedro I declara independência, o primeiro a apoiar a independência foi a Inglaterra. A Inglaterra apoia a independência do Brasil, né? Porque queria um país livre em que ela poderia comercializar livremente. Não queria que o Brasil voltasse a ser colônia. A Inglaterra queria o Brasil independente e um mercado aberto, e não o Brasil colônia com o mercado fechado, né? Por isso que a Inglaterra apoia a independência. Envio das forças militares da Santa Aliança para conduzir a família real, não teve nada disso. Essa Santa Aliança, meus amigos, é um exército que foi formado após a Revolução Francesa, tá ok? Para impedir que novas revoluções como a francesa, liberais, acontecessem na Europa. Só que essa Santa Aliança não conseguiu fazer isso. Tanto é que as monarquias absolutistas foram caindo. Então não houve nada disso, é invenção. E por último, envio de um representante direto das Cortes de Lisboa para o Rio de Janeiro, que obrigava os representantes das províncias brasileiras a responderem somente a ele. Nada disso, gente. Não foi mandado um representante do governo português para o Brasil, muito pelo contrário. O rei de Portugal deveria voltar para Portugal e governar a partir de Portugal, e o Brasil deveria voltar a ser colônia. Então, isso é uma invenção do autor da questão. Gente, o negócio é o seguinte, olha, eu vou discutir a questão 6, já deu aqui meio-dia, outro professor está entrando na sala de aula. Se você quiser continuar comigo aqui, rapidinho eu termino. Se você não quiser, você pode sair da sala
e entrar na aula do outro professor, tá bom? Eu estou fechando aqui a revisão com vocês. Então, vamos resolver juntos essa questão aqui? Bora pensar um pouquinho nela? Olha para você ver, ó. Leia as afirmativas abaixo sobre o processo de independência do Brasil, assinando verdadeiro ou falso, ok? Pensa comigo aí, o que é falso e o que é verdadeiro. Olha lá, sobre o processo de independência do Brasil. A abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo pode ser vista como o primeiro grito de independência, em que a colônia brasileira não mais estaria atrelada ao monopólio comercial imposto pelo antigo pacto colonial. Tá certo. Quando abre os portos brasileiros para comercializar com as nações amigas, isso representava um passo em direção à liberdade econômica, em direção à independência econômica, não é? Se o Brasil poderia comercializar com qualquer nação amiga e depois poderia ter suas próprias indústrias, então isso é liberdade, isso é independência econômica. Então isso aí é verdadeiro. Olha o outro. Lê o outro aqui para você ver. Ó. Lê o outro. Olha o outro aqui. Ó. Lê aí. Ô, Jales, tira a seleção para a gente poder ler. Fica essa caixinha na frente. Você quer que tira, né? Beleza. Isso, obrigado. Analisa o número 2, que a primeira é verdadeira. Olha para você ver o que ele falou aqui. Ó. Como resposta à imposição das cortes pelo seu retorno a Portugal, Dom Pedro I, cortes aí é o parlamento português que foi formado, viu, gente? Dom Pedro I firmou uma resolução onde dizia que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. A gente está falando de quem aqui, ó? Dom Pedro I. Dom João VI voltou para Portugal. Ele não podia perder o trono em Portugal, mas quem que ele deixou no Brasil? O filho dele, Dom Pedro I. E Dom Pedro I, ele lançou aqui no Brasil um decreto, chamava-se Lei do Cúmplice. Nessa lei, Dom Pedro falava o seguinte: qualquer lei que vier de Portugal só vai valer no Brasil se eu aprovar. Quer dizer que o filho do rei de Portugal permanece no Brasil. E ele permanece aqui numa postura de governante, de liderança. O rei de Portugal pensou o seguinte: ó, se eu voltar para Portugal, com certeza o Brasil vai ficar independente. Porque os países todos, vizinhos ao Brasil, Argentina, né, Paraguai, Bolívia, Venezuela, todos estão ficando independentes. É um processo que não tem como segurar. O que o rei faz? Ele volta para Portugal, mas deixa o filho dele. Ele disse o seguinte: olha, Dom Pedro, se for para o Brasil ficar independente, que fique em suas mãos, independente em suas mãos, porque você há de me respeitar do que esses aventureiros que tem por aí. Olha o que ele quis dizer. Que o trono, que o governo brasileiro, mesmo independente, ficaria nas mãos dessa família real portuguesa, né, gente? Então tá certo, né? Porque Dom Pedro I, ele, de certa forma, até entra em confronto com as cortes, com o parlamento português, porque qualquer lei que o parlamento adotasse só valeria no Brasil se Dom Pedro I aceitasse. É a lei do cumpra-se, o decreto do cumpra-se. Se ele aceitava, ele falava, cumpra-se essa lei. Se ele não aceitava, ele não vai cumprir essa lei portuguesa, que veio para o Brasil, né? Essa está correta, gente. Olha a 3. Olha a 3 aqui, ó. No contexto de acirramento das tensões entre as cortes e a colônia portuguesa, entre o parlamento português e o Brasil, né, gente? O príncipe regente baixou os impostos e equiparou as autoridades militares às nacionais lusitanas. Presta atenção. Ele falou príncipe regente. Já não é mais Dom João VI. É Dom Pedro I. Dom Pedro I vai ficar no Brasil, regendo o Brasil, governando o Brasil no lugar do rei que volta para Portugal. E o que foi que esse príncipe regente fez? Ele baixou impostos. Para quê, gente? Para ganhar apoio dos brasileiros. Era uma situação muito delicada. Se ele não tivesse apoio dos brasileiros, ele não seria aclamado o rei do Brasil, o imperador do Brasil, no processo de independência, não. E ó, outra coisa que ele fez, gente, que dificilmente a gente encontra nos livros de história, mas encontra onde? Aqui no vestibular, para você ver, ó. Ele equiparou as autoridades militares nacionais às lusitanas. Ele diz o seguinte, que o militar brasileiro de uma patente teria o mesmo valor, o mesmo salário, né, meus amigos, a mesma autoridade que um militar português de mesma patente. Então, o exército português estava no Brasil, mas também tinha militares brasileiros nesse exército português. Então, o que ele faz? A partir de hoje, o capitão do exército português que for brasileiro vai ser equiparado ao capitão português nesse exército. Ou seja, equiparação. Ele ganhava apoio de quem?
dos militares brasileiros que estavam incorporados nesse exército. No momento de crise, ele ia contar com essa força militar. Tá correta, gente? Olha a outra aqui, ó, a última. Então, a primeira, a segunda, a terceira estão certas. Olha a última. Dom Pedro I incorporou figuras políticas contra a independência aos quadros administrativos de seu governo, como José Bonifácio, defensor de situação colonial brasileira e do poder régio português, pretendendo com essa manobra enganar as cortes de suas pretensões. Lê aí, lê com calma aí, vai lá, lê você sozinho aí, essa número 4 aí, pra você entender o que eu vou falar aqui. Gente, tá errado, é isso aqui, ó. José Bonifácio, ele apoiou a independência do Brasil. Muita gente fala que ele é o patriarca da independência. É ele que vai persuadir a futura imperatriz Leopoldina, né, gente? É ele que vai persuadir, influenciar Dom Pedro I a romper com Portugal. É ele que vai orientar todo o governo de Dom Pedro I. Inclusive, quando Dom Pedro I também é obrigado a sair do Brasil, quem vai criar Dom Pedro II? José Bonifácio de Andrade e Silva. Então, se você pesquisar aí, você vai ver que ele foi muito importante, teve um papel importantíssimo nesse processo de independência. Ao contrário do que fala aqui, ó, que ele queria o quê, gente? Defender a situação colonial brasileira, que o Brasil continuasse como colônia. Não é isso a intenção dele. Então, a primeira, a segunda, a terceira estão corretas e a quarta está errada, tá ok? Se você tiver dúvida, pode me perguntar aí. Bora aqui, gente, para a última questão, né? Vamos rapidinho, quem estiver na sala aqui ainda, né, nessa revisão, né? Vou fechar agora. Olha para você ver, ó. Lê comigo, para a gente ganhar tempo. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, São Domingos, gente, é o que deu origem ali à República Dominicana, ao Haiti. Tem uma revolta lá no Haiti, uma revolta de escravos que declararam o fim da escravidão e a implantação de uma república ali, né, gente? Ou seja, a independência da ilha, que coisa louca, né? No Haiti, os escravos, os negros, tomaram o controle da ilha, declararam a abolição da escravidão e a independência da ilha, adotando uma república, né? Olha o que falou lá. No clima das ideias que seguiram a revolta de São Domingos, lá no Haiti, né, gente? O descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretadas em termos raciais. Está falando aqui o seguinte, que os brancos ficaram com medo, né? Porque o que aconteceu no Haiti poderia acontecer em qualquer outro lugar do mundo, né? Onde houvesse escravidão africana, né, gente? Ou qualquer outro tipo de escravidão, né? Se no Haiti os escravos tomaram o poder na ilha, aboliram a escravidão e declararam a independência do Haiti, isso poderia acontecer também no Brasil. Grande parte da população era de escravos. Se você fosse em Salvador naquela época, por exemplo, olha para você ver, ó, gente, ó, mais da metade da população era de negros, né? De escravizados ou descendentes desses escravizados, né? Então, isso aí colocava, de certa forma, o poderio branco, vamos dizer assim, né? Daquela elite branca, né? Sobre aquela população, né? Então, no Brasil, tinha muito medo de que se repetisse o que houve no Haiti. Exemplo disso é a Conjuração Baiana, né? A revolta dos alfaiates, assim conhecida também, a revolta dos malês, que vai acontecer depois lá no período regencial, né, gente? Isso aí demonstra que essas elites, esses brancos, tinham medo de uma revolta escrava, já que representavam grande parte da população. Agora, para você ver aqui, ó, embaixo. Leia comigo aqui embaixo, ó. Olha lá. Olha para você ver aqui. Deixa eu melhorar aqui, ó. É a última questão. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de... Olha para você ver aqui, ó. Que processo é esse, gente? Que processo é esse? Processo em relação às novas posturas diante das reivindicações populares. O povo também reivindicava. Teve muitas revoltas que determinavam, que mostravam, melhor dizendo, a insatisfação do povo. Então a elite começa, a partir daquilo que aconteceu no Haiti, daquilo que aconteceu lá na Conjuração Baiana, a tomar o que, gente, atitudes mais severas contra esses movimentos populares, que ameaçassem tomar o poder, chegar ao poder. A elite não quer o pobre no poder.
Porque se a elite permite que pobres cheguem ao poder, que o povo chegue ao poder, eles vão ficar prejudicados. Medidas vão ser tomadas, porque para você beneficiar o povo, tem que tirar do rico, cara, não tem jeito. Então, olha para você ver o que falou aqui, ó, né? A elite participou ativamente no processo no intuito de quê? De instalar um partido nacional sob a liderança, sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afros brasileiros. Quer dizer que foi feito um partido no Brasil garantindo participação política aos afro-brasileiros? Isso nunca existiu. É dar poder político para o povo. A elite naquela época não fez isso. Olha a letra B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano. O movimento baiano que falou é a conjuração baiana, quer dizer que aquilo que o povo, na revolta que aconteceu na Bahia, pedia, vai ser colocado em prática? A elite era totalmente contrário a isso também, gente. Isso não foi colocado em prática. Olha lá. Como, por exemplo, o fim da escravidão. Né? A conjuração baiana queria o fim da escravidão. Você acha que no Brasil a elite queria isso? De forma alguma. Olha a letra C. Firmar alianças com lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo. Gente, já está errado. A elite não fez aliança com nenhuma liderança escrava, muito pelo contrário, qualquer liderança escrava era massacrada, era condenada à morte. Olha outra aqui, ó. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertatório, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Na independência do Brasil, o povo não participou. A independência do Brasil, o povo ficou de lado. Na independência do Brasil, o povo não pegou em armas e foi para a guerra, não. Na independência do Brasil, Dom Pedro I declara a independência do Brasil com apoio de quem, gente? Das elites, dos ricos, dos brancos no Brasil. Não houve uma luta armada, uma revolução para que o Brasil se tornasse independente. Isso não aconteceu. Porque a elite tinha medo de que o processo de independência se tornasse popular. Se o povo chegasse ao poder, seria pior para a elite. A mesma coisa na proclamação da República. O povo não participou da proclamação da República. De novo, a elite queria trocar a monarquia pela República, mas mantendo a ordem, não queria agitação social. O povo armado nas ruas é perigoso para a elite. Então, tanto na independência como na proclamação da República, né, meus amigos, houve mudanças, mas na sociedade praticamente nada se altera, porque quem era rico continuou rico, quem era pobre continuou pobre. E no Brasil independente, monárquico, quem era escravo continuou escravo depois da independência. Então havia uma medida por parte da elite de não permitir a participação nesses processos que eu citei para vocês, tanto de independência do Brasil como de proclamação da República.